Que bom Então que vamos está aqui. começar, não é? Já são 8h35. Queria dar uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para mais um encontro do Cineclube da SBPA. Eu sou Maria Cristina Marrei, sou membro analista da SBPA e tenho aqui comigo as minhas colegas Marfisa Reis e Ana Sueli Vieira, que também são coordenadoras do Cineclube e membro analistas da SBPA. As leituras simbólicas dos filmes que nós apresentamos aqui toda a última feira de cada mês, revelam o quanto o cinema, assim como a literatura, a mitologia e todas as histórias que os seres humanos narram, revelam realidades arquetípicas, ou seja, atemporais e comuns a todos os seres humanos. Por isso é que é tão rico nos debruçarmos sobre os filmes, porque neles nós vemos simbolicamente registrados os nossos dramas, as nossas questões. Assim, claro, também ocorre com o filme A Substância, uma produção dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, dirigido pela francesa Coralie Frageat. É um filme de 2024. Nesse filme, uma celebridade em declínio, a Elizabeth Sparkley, estrelada pela atriz Demi Moore, enfrenta uma reviravolta ao ser demitida do seu programa fitness na televisão. Ela, desesperada por um novo começo, decide experimentar uma droga que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e mais aprimorada de si. Interessante observar que a Demi Moore, né, 62 anos, era uma das grandes favoritas para o Oscar de melhor atriz em 2025. Porém, ela perde para Mickey Madison, de 26 anos, que estreou a Nora. Então, a arte imitou a vida no filme Substância. E a vida parece ter imitado a arte no Oscar concedido à jovem Mickey. Bom, para fazer a leitura simbólica do filme esta noite, nós temos a alegria de receber a Liliana Waba, que é membro analista da SBPA, onde exerceu o cargo de presidência. A Liliana é professora do pós-graduação, no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, no Núcleo de Estudos Junguianos. Pós-doutorado na FM USP e membro da Academia Paulista de Psicologia. Então, nós iremos agora ouvir a Liliana e, em seguida, nós iniciaremos o debate. Liliana. É um prazer, já falei, estar com vocês. E eu tenho três slides iniciais, nós vamos olhar os slides e depois eu vou falar. É, acho que dá para pôr tela cheia, né? Isso, isso, pode ser o próximo. Então, aqui nós vemos a Vênus de Milo, clássica, e essa direita eu achei foi uma das maquetes assim que eles esculpiram no filme, que são aqueles ensaios daquelas figuras, não é? Que apareceu como essa escultura aí. Agora pode tirar os slides e agora começamos. Bom, este filme se presta, como toda obra, todo filme, a múltiplas leituras. Eu escolhi uma delas. Obviamente, nós temos toda a situação atual da estética,
a Cris já falou, a vida imita a arte imita a vida, ela acabou perdendo, não para a nossa, que seria um páreo muito justo, né, da Fernanda Torres, e ela depois postou de uma maneira irônica, dentro da casa dela, com um, um pote lá de batata frita, né? Quer dizer, a frustração de ter perdido com as batatas fritas como personagem. Então, a eterna busca da beleza está vinculada à busca pela imortalidade. Sobre beleza, nós temos o termo cosmética, com sua raiz de cosmos. A beleza estética faz parte de nossa transcendência, da sensação de plenitude e de totalidade. Como a Cris disse, já introduziu, nós chamamos isso de arquetípico. Os excessos da contemporaneidade insistiram na tecnologia a serviço dessa necessidade, que, entretanto, é atemporal. A cultura, a sociedade emolduram a permanência da juventude, da realização sob os ditados agora midiáticos. Mulheres, particularmente, recebem a pressão de não mostrar envelhecimento, um paradoxo para uma população que envelhece mais. Há aquelas que não se submetem à tirania e buscam satisfazer essa necessidade de modos criativos, ou simplesmente a substituem por outras. Em nossa linguagem, estamos tratando de motivadores de cunho arquetípico, ativados em cada época, circunstância e condições variadas, para o bem e para o mal. O mito de Gilgamesh é o mito da imortalidade. Surge em Uruk, cidade suméria, uma entre as primeiras da história, 3.500 anos antes de Cristo. Após a morte de Enkidu, de seu parceiro, Gilgamesh parte em busca da imortalidade. Upanistim, um sobrevivente do dilúvio, um idoso, conta sobre a planta que cresce embaixo no mar. Esta é encontrada, mas uma serpente a rouba. Ou seja, um mito mostra que algo dará errado. Qual a vertente que eu vou propor a vocês aqui? Como eu disse, tem muitas, certo? Poderíamos fazer uma leitura cultural, e, obviamente, o mito se presta a isso. Mas eu vou tratar do delírio. Quer dizer, tudo isso que acontece, que é uma fantasia, não? Que beira o grotesco, pode ser lido como um quadro delirante esquizofrênico. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, à medida que eu vou falar da visão de Jung sobre esquizofrenia. Qual foi a, digamos, a inovação de Jung dentro dos estudos da demência precoce e da esquizofrenia? Muitos de vocês devem estar ao par e já conhecer esses textos, os estudos psiquiátricos, a psicogênese da doença mental, mas hoje eu vou pensar algumas premissas do Jung e como que a gente pode entendê-las nesta temática. Ou seja, Elizabeth tem um golpe na vida terrível, claro, endossado lá, se vê muito bem, pela crueldade do ambiente, da cultura, dos produtores, da mídia, e ela que já tem uma disposição neurótica importante, entra em delírio.
Eu não estou dizendo que isso é a intenção da cineasta, tá? É uma leitura. Então, nós vamos tentar compreender esse delírio, à la Jung, tá? Dentro da psicologia analítica. Então, segundo Jung, na psicose, a dissociação é tremenda. Ela, na neurose também há dissociação, mas na neurose é uma dissociação fluida e móvel. Aqui, Jung usa essa imagem, um espelho quebrado em pedaços. O espelho vai aparecer bastante no filme. Na personalidade múltipla e histérica, que seriam várias personalidades, há um certo convívio das várias personalidades que não interferem muito uma nas outras. Então, já temos essa dissociação das duas. Haveria um princípio regulador, em que cada figura aparece, cada uma com sentimentos que, de alguma forma, na personalidade múltipla, estão alinhados à consciência da pessoa. Ainda que a pessoa não tenha consciência, mas há um fio condutor. A dissociação esquizofrênica difere. Segundo Jung, agora eu cito Jung, em estudos psiquiátricos, na psicogênese da esquizofrenia. As figuras cindidas assumem nomes e figurações banais, grotescas ou altamente exageradas. Não cooperam com a consciência da pessoa, não têm respeito por sentimentos e valores. Elas irrompem, perturbam a qualquer momento, atormentam o ego de múltiplas maneiras. Reconhecemos isso no filme, não é? São questionáveis e chocantes, segundo Jung, seja em seu ruidoso e impertinente comportamento, como na sua grotesca, palavras do Jung, grotesca crueldade e obscenidade. Então, ele segue explicando, diferentemente da neurose, é a base da personalidade que está prejudicada. A percepção é deteriorada. Assim vão ocorrer as estereotipias, as perseverações, os automatismos, a apatia, a abulia e também o negativismo. A memória pode estar aguçada, mas somente como um registro passivo do que ocorre em volta. Agora, o interessante em Jung é como ele entende a passagem da neurose à psicose. E aqui tem o diferencial de nosso autor, que ele vem da escola de Bleuler, claro, e Jaspers já mostrava motivações psicológicas nas esquizofrenias, para o Bleuler ainda demência precoce, mas foram os psiquiatras, e particularmente Jung, que introduziu a visão psicossomática na esquizofrenia. Por quê? Todo esse quadro de deterioração era já entendido, conhecido, descrito como algo orgânico. E Jung não tira o caráter orgânico ou de toxicidade, mas ele o associa aquilo que o neurótico também tem. Isso foi um pulo na psiquiatria, porque tornou o psicótico conversável. Ele não era conversável. Tá? Enigmático, mas conversável. Olha aqui, eu acho que realmente nós seguimos a história e parece, mas aquilo foi um salto tremendo dentro da psiquiatria. Então, já em 1939, Jung mencionava que haveria psicoses latentes. Então, há uma neurose, mas é uma neurose que pode ocultar uma psicose latente. E em Psicogênese da Esquizofrenia, ele já antecipava, em 1939, que se podia tratar alguns esquizofrênicos. Quer dizer, o Bleuler introduziu o termo esquizofrenia na demência precoce, e aí foi assim conhecido.
em casos não cronificados, ainda que admitindo causas orgânicas de deterioração, ou seja, não é que a terapia é sempre possível e resolve sempre. Haveria um estado como de sonho irreal, há uma ruptura, há uma destruição, mas aqui ele vai trazer a possibilidade de identificar complexos. Claro, neurose, ela está formatada para o Jung pelos complexos. Então, mas ele vê que isso também age na esquizofrenia. Num dos últimos textos, aí atualizando, em 1957, quando ele escreve a esquizofrenia, ele diz, eu tinha minhas dúvidas. Hoje eu posso afirmar que transtornos esquizofrênicos podem ser tratados terapeuticamente. Esses pacientes têm os mesmos, olha só, os mesmos complexos que o neurótico, os mesmos insights e necessidades. Vocês percebem o, o que Jung conseguiu, a compreensão dele, que era um psiquiatra, não interessado na clínica, Burgos e Bloch. O que acontece é que a base que sustenta a personalidade no psicótico se desintegra. Então, Jung vai aportar uma perspectiva clínica a esse quadro, a esses quadros. Ideias e conceitos perdem a capacidade de associação e conexão com o ambiente. Então, continua a descrição da desconexão, das alucinações. Então, a pessoa se vê ameaçada por aquilo sentido como caótico e incontrolável, porque perdeu a conexão do real. Sonhos e imagens de catástrofes ocorrem em avalanche. Então, citando Jung, essas imagens revelam um distúrbio fundamental de relacionamento com o entorno e, graficamente, ilustram o isolamento que ameaça. Então, vocês veem isolamento, ah, distúrbio, relacionamento, é tudo que nós vamos apontar nesse filme e no nosso personagem, na nossa personagem. E aqui uma frase, uma fala importantíssima do Jung. A causa imediata desse distúrbio é um violento afeto. Afeto é emoção, é sinônimo. São afetos provenientes de complexos como nas neuroses, mas causando consequências devastadoras. Esses afetos são caóticos, randômicos, trazem associações primitivas e arcaicas em temas mitológicos combinados. O que está sendo ameaçado, segundo Jung, é a base biológica instintiva, que vai reagir de modo primitivo. E aqui entram os nossos arquétipos, que são impulsos instintivos e formas do imaginário. Em Natureza da Psique, Jung vai definir o arquétipo como formas de apreensão que se repetem de maneira uniforme e regular. Então, o arquétipo, você sabe, Jung é estruturalista, a psique tem uma estrutura. Então, o arquétipo, ele formata o nosso imaginário, mas não existem imagens no arquétipo. Está claro isso? Porque a imagem, a forma da imagem, ou quer dizer, como que ela aparece, vai ter que ter uma consciência que a vinculou a alguma coisa, uma história, uma cultura. Então, é uma disposição, é algo estruturalmente que formata nosso imaginário. Ainda assim, é difícil de apanhar esse termo arquétipo, por isso, nós atualmente usamos mais como human, imagens arquetípicas. O arquétipo ninguém apanha. Mas o importante é que se vincula
aquelas narrativas que constituem narrativas da humanidade, que são os mitos. Então, o que eu vou pedir, sugerir, propor a vocês, que, enquanto nós formos conversando, vocês já vão, e aí eu vou perguntar no final o que que vocês pensaram. Tá, se a gente lê o delírio, vamos ver como que o surto, o delírio, a psicose, a paranoia, a dissociação, a fantasia, as coisas grotescas e tal, mas se vocês puderem ir pensando, mas qual o complexo da Elizabeth? Né? Se a gente seguir essa premissa, não tem, e claro que dependendo do grau, né, porque o Jung também vai descrever que sim, existe pode ter toxinas, pode ter uma organicidade, tudo na esquizofrenia, e fica muito, muito longe de identificar qualquer complexo. Mas, segundo ele, tem um afeto perturbado que está por trás. Se vocês lembrarem de um caso muito impressionante, que ele conta de uma mulher já idosa que no Burgos estava cronificada totalmente e ela fazia movimentos que ninguém entendia o que que era. Ela fazia certos movimentos com as mãos e Jung, curioso como ele era, né? Ele queria saber quem era essa pessoa, descobre na anamnese que essa mulher começou a psicotizar depois que perdeu um namorado que ela amava e que aí ela foi deteriorando. Era o quê? Sapateiro. Essa mulher, ela estava fazendo, tá? O amor perdido. É, era o amor perdido do sapateiro e ela repetia os gestos, totalmente cronificada. Olha o complexo amoroso por trás de uma cronificação, de uma deterioração orgânica tremenda, nem falar ela podia. Segundo outro autor, Silverstein, que faz uma leitura excelente de neurociência, já é um pouco datada, mas acho que continua atual. Ele vai falar das conexões bizarras nas fases iniciais da psicose. Por exemplo, um paciente dele lhe dizia que os objetos pareciam desconectados do contexto ambiental e perdiam o sentido. Ao mesmo tempo, esse paciente ele tinha aguçada a percepção de novas conexões. Não eram conexões do habitual, do real, do ambiente, mas eram novas. Então, a pessoa realmente fica também, quando mistura com paranoia, então fica vendo aquilo que o está atormentando muito magnificado. As pesquisas da neurociência mostram que nos delírios há um aumento da atividade dopamínica e esses circuitos se tornam autônomos ou com focos parasitários. Há atividades de redes individuais que podem estar inibidas dependendo do foco da atenção. Umas estão inibidas e outras ficam parasitárias, mais insistentes, não é? E aqui entramos nas mandalas que aparecem, por que que elas aparecem nas alucinações, nos episódios psicóticos que Jung apontava, porque seria essa uma organização de afetos de um modo primordial, simples, concreto, uma forma visoespacial, ou seja, trazendo uma compensação. A dona Nice da Silveira, ela mostra muito os pacientes como fazem desenhos geométricos, desenhos de mandala e tudo mais. Mandala no filme, eu não sei se aparece, talvez vocês lembrem se tem figuras mandálicas durante o percurso da Elizabeth.
mas nós podemos identificar certamente o tema mítico, não? O tema mítico do dessa, vou falar daqui a pouco dos temas míticos do John Perry, né? Mas nós podemos identificar esse tema mítico da busca da imortalidade e a busca da beleza. Falei no comecinho, não? Para o bem e para o mal, né? Então, é claro que para nós, espectadores, eles escolhem uma atriz, ou se escolhem mutuamente, que no filme tem 50 e poucos anos e ela tem 61. E ela é, assim, maravilhosa, né? Então, porque no filme ela teria 50 e ela é uma atriz de 60 que está ali, com seu corpo já amadurecido, envelhecido, mas que você diz, bom, que mulher, né? Que, que mulher linda, não? E ali, inteira, um corpo, um rosto, cabelo. Quer dizer, nos chama a atenção, em determinados momentos, isso fica mais claro, por um outro transtorno gravíssimo que acomete tanto homens e mulheres, cada um do seu jeito, que é a dismorfia corporal. Então, obviamente, esse mito da busca, da beleza, essa delírio esquizofrênico aqui envolve as próprias transformações do corpo, porque o delírio esquizofrênico pode ser com as naves planetárias que estão vindo, sempre tem um corpo envolvido. Não há como, porque aquele delirante esquizofrênico que tem as naves ou os prédios que estão comunicando com suas antenas um para o outro e o atravessam, ou atravessam seu corpo, ou ele está com a escuta aguçada, que ele ouve vozes. Então, ele ouve vozes, quer dizer, é o sistema auditivo, sensorial. E principalmente aqueles que sentem que seu corpo vai ser ah, ou mexido, atravessado, modificado, sofrendo interferências. Então, é difícil você ter um delírio esquizofrênico que não envolva a corporeidade. Tempo, espaço, corpo. O tempo e o espaço, obviamente, estão como Nice da Silveira mostra também, eles estão constritos, fechados, né? Ou eles estão esparramados, não? O tempo, o espaço, não tem aquela cadência, e o psiquiatra faz as primeiras perguntas-chave, onde está, que dia é hoje, onde você está, mas é muito mais do que essa situação de saber que dia é hoje. É a própria configuração, né, da continuidade que está aí alterada. Então, vamos ver o que que essa mulher, por que que ela psicotizou, digamos assim, não é? O nosso interesse clínico é por que que ela psicotizou? Não é? Pressão cultural, sem dúvida. A dificuldade, o produtor, que é a- acho que a diretora é uma mulher, né? Mostra muito bem, né? Aquele homem comendo, espirrando comida, totalmente grotesco, que se permite falar que ela já está. Então, mas muito bem mostrado. Então, por que que ela psicotizou clinicamente? Porque tinha talvez, uma disposição genética, endógena, familiar, tudo isso nós fazemos dentro da nossa anamnese, não é?
Mas vamos seguir o Jung. Tá bom, tudo isso existe, mas e o complexo? O que está ali, né? Qual que é o afeto? O que acontece na vida? A dor dela, nós sabemos qual é. Foi, ela perdeu o brilho e a razão de vida. Então, a razão de viver, porque isso é muito importante, não é? A razão de viver. Ela era aquilo. Então, vocês lembram o filme, o início tem ela, aquela estrela no pavimento e já pisam em cima, tem ketchup, e se lembra do Oscar. Mas já essa cena do chão e as pessoas pisando já te dá uma entrada, né? De o que que era, o que já foi. E o nome dela é Elizabeth Sparkle. Sparkle é brilho, né? É brilhar. E se vocês lembram no começo do filme, ela anima, ela tá ali toda em forma, não? E o slogan dela é Você consegue. E nos cartazes aparece Sparkle Your Life, ilumine a sua vida. Então, mulher, você está aqui, você consegue estar comigo, e ela tem aquele sucesso. No momento que o produtor vai dar a notícia, antes dele falar com ela está no banheiro e ela ouve ali, ele está, ela não sabe que ela está ali, falando dela, porque já está ultrapassada, que por que que ela ficou tanto tempo, que ela é velha, que tem que achar uma jovem, porque o público já cansou dela, e ela está saindo da, daquela euforia, não é? Ela filmando toda, bom, né? Entra no banheiro e ela escuta aquilo. Aí já é um choque e ela se olha no espelho. Então, esse se olhar no espelho, o reflexo de quem que eu sou, o que que eu vejo, como que eu me vejo. E, obviamente, ela se olhava no espelho todo dia, só que ela via a Elizabeth Sparkle, a ganhadora do Oscar, ex-atriz, ainda em pleno sucesso com seu programa e com seu público, que dá uma libido, né? De, de- Então, ela se vê velha, né? Nesse momento é como se, ó, essa sou eu não sou aquela, eu sou esta. E esta é uma velha. E, obviamente, ela não é uma É, é idosa, digamos, com 60 anos a gente já está na categoria dos velhos, né? Mas com 50, acho que ainda não se chama velho, né? Nem sei. Tem que ser idoso. Com que idade se chama idoso, velho? Nesse almoço com o produtor, há além do produtor engolir a comida, o camarão, cuspir, é como se é assim que ele trata as pessoas, e acho que principalmente as mulheres, né? E há uma cena ali, um insetinho que se afoga, que também é outra metáfora, não? Dentro dessa engolir, se engolir, o ogro, né? Que engole e cospe, engolir e cuspir. Quantas mulheres não se sentem assim depois de uma quebra amorosa, especialmente quando a autoestima está para baixo? Elas se viram engolidas e cuspidas, né? E aquele insetinho que é o pequeno, o que anda pelos cantinhos, o que rasteja, se afoga também, né? Eu diria que esse inseto também pode ser uma metáfora do corpo no seu sistema neurovegetativo, porque é aquilo que
anda sutilmente, devagar, e faz suas conexões. E nessa mulher ali, o, todo o sistema dela, senso perceptivo, cognitivo, ideativo e neurovegetativo do sistema simpático parasimpático vai colapsar. Quer dizer, ela não vai ter mais domínio nem da sua mente, nem da sua corporeidade. A psique vai colapsar. Ela vai ter um acidente, certo? Vai de carro, está totalmente transtornada, e ainda mais era dia do aniversário. O que que chama atenção nesse dia de aniversário? Fora a notícia, fora o acidente. Tá, podem falar. O que que chamou atenção para vocês? Quem quer falar pode abrir a câmera agora falar, depois O fecha. isolamento dela, o isolamento dela. No O dia que? do aniversário, ela é isolada. Sim, Glória, solidão, né? Solidão total. É, não sabemos da família dela, não sabemos dos amigos dela, namorado, um pet, não tem, ó, não tem um gatinho, não tem. É solidão absoluta. Mas E ela encontra um amigo e tem a chance ali de se reconectar com o passado, né? Mas ela parece que não acreditou muito, né? em E quem? o amigo que ela encontrou e que elogiou ela, disse Ah, que queria sair com com ela. certeza. Isso, Lízia. Isso. Vamos chegar à parte do amigo. O que que acontece? Aí tem uma cena interessante também. Mas no momento do aniversário, ela mostra uma absoluta solidão. Absoluta. Ela tem as colegas do estúdio lá, mas não tem pessoas de convívio. Isso já chama atenção que é um dos fatores de risco para qualquer depressão, suicídio, psicose. Está sozinho, a solidão. Quando ela tem um acidente, ela vai no médico, né? Aqui vai começar nesse acidente a dissociação e a negação. Por quê? No momento que o processo de individuação requer sacrifícios. E um dos sacrifícios que se faz na velhice é o corpo jovem. Liliana, dá licença? Existe sim, nesse momento que ela está no carro, ela vê um outdoor que fala de um creme dental, dos dentes lindos, e ela olha e perde a direção e bate. Sim, Então, ela parece muito ligada nessa persona de beleza bonita, né? E jovem. E quando aquilo se quebra, quer dizer, aquilo, ela se parte, né? Ela se quebra também, né? Porque o acidente ocorre naquele momento, sim. Sim. Então, né? muito bem mostrado. Então, e depois, aí ela vai chegar na sala dela, mas antes o médico. O médico mostra outro dos complexos culturais que o médico não tolera a tristeza. Ela tenta dizer algo da sua condição, do aniversário, e o médico já sai de fininho, né? Então, sim, essa, ela já está perturbada, ela vê o cartaz que exibe a beleza, os Isso. dentes, a
perfeição, Isso, né? E ela colapsa, porque haveria dentro da psicodinâmica, assim, ela não consegue fazer de maneira alguma esse sacrifício da passagem. perfeito, Ela dissociou, o espelho quebrou, e é, aqui vai começar a fragmentação que vai. é, a sequência grotesca, porque quando eu vi o filme, eu falei, ai, mas que exagero, precisava fazer essas coisas tão nojentas. Ah, mas é para mostrar, até parodiando o excesso de querer a beleza, tal, aí mostra aquele monstro. Mas mostra o sofrimento dela, a fusão, ela não consegue, ela fica engolida e tomada. Quando ela volta para a casa dela, nós vemos o apartamento hiper bonito, uma sala, ele é grande, um janelão, e o que que tem? Uma foto dela gigantesca, que já está mostrando quem é essa pessoa. É uma pessoa isolada, narcisista, como você diz, que não consegue sair desse papel de persona, mas que era a vida dela. Ela, só isso, o sentido de vida. Qual é o sentido? Que Jung tanto mostra o processo de individuação, é achar um sentido do viver. Para ela, estava ali, só. Nesse, lembrando de outro autor importante, o James Hollis. James Hollis se refere à importância da dúvida, os Pantanais da Alma. Vocês conhecem esse livro, que é muito, muito bom, cheio de casos, ansiedade, depressão, então, quais são os Pantanais da nossa alma. E se, ele vai, em determinado momento, mostrar a importância do duvidar. Nós temos as certezas nos matam. Então, a dúvida é importante. Não o excesso da dúvida, aqueles pacientes vê, eu não sei se é isso ou aquilo, eu não sei se eu amo, se eu não amo, mas isso seria estar fixado na dúvida. Mas aquela dúvida filosófica, existencial. E nós vemos como Elizabeth, ela repele a dúvida. Não é isso que você quis falar, Cris? Ela repele a dúvida. Ela colapsa justamente quando a certeza da potência abandona. Porque essa potência da beleza, do corpo perfeito, da estrela que ela era uma certeza para ela. Ela não se preparou para envelhecer. Ela ia continuar até os 90, 100 anos, sei lá. Parece que o imaginário dela não preparou essa possibilidade de futuro. E no momento que acontece, realmente quebra. Ela não duvida, porque a dúvida seria: eu estou velha mesmo, mas o quão velha estou? Eu não sirvo para isso, mas não sirvo para nada. Esse processo que a gente faz na análise, não? Nós começamos a incitar algumas dúvidas. O paciente tem certeza: eu não presto, eu sou perseguido, todo mundo fala mal de mim, a minha mãe nunca me amou. Até, até acontece, né? Mas você começa a dizer: tua mãe nunca te amou, mas quem te amou? E será que nunca, em nenhum momento? Dúvidas para lidar com a sombra. Quer dizer, a solidão tomou conta da vida carente de conexões. Não tinha conexões aparentes. Pelo menos não sabemos, não mostra. Mas nós temos ali o retrato fenomenológico do que ela está vivendo. E ela vai se agarrar ao conhecido que ela precisaria abandonar, assim como precisaria assumir a dor da solidão, coisa que ela não consegue. Segundo James Hollis, quando se deprime, há uma repressão da força vital. É a vida contra a vida. E na meia-idade, ele
escreve seria a colisão entre o falso eu e o que o eu deseja expressar. A persona, não? Falso eu para nós é a persona. Hori se refere também à desuetude, que é a falta de vontade, assédia, o torpor espiritual, a incapacidade de usar algo, usar as nossas próprias potencialidades. Então, nós vemos que ela entra em depressão e entra nessa palavra, não é usada, né? Desuetude, né? Falta de uso, é um estado de tristeza e de apatia. Ela primeiro entra no estado de tristeza e de apatia. E a comida, com ingestão, com algumas alguns pacientes, então, sem dúvida, tem um componente genético, orgânico, mas que come por falta de amor por si, né? Ou de uma finalidade. Então, a comida traz alguma compensação, nutrição materna, de algum jeito. Mas ela entra em tristeza, apatia. A vida dela acabou, ela não tem mais nada. Vê aquele cartaz onde ela era, que ela não é mais. A substância e o nascimento de Sue. Por que, por que ela nasce pelas costas? Que símbolo é esse? Vai, quem quer falar? A costela. Hã? A A costela, costela. pode ser a costela de Adão, nasce uma mulher, que mais? A sombra? Marquita, Ô, Liliana, eu peguei alguns dados do Nietzsche, Zaratustra, que Jung fala, e esse nascer por trás é não ver o espelho, é não se espelhar, né? É nascer pelo inconsciente, pelo aquele lado menos claro que você tem de você próprio, né? E tem algumas coisas que depois eu vou falar no final sobre o corpo, que é muito interessante. sim, Porque, na verdade, aquele corpo que ela via não era o corpo mais. Esse nascer por detrás é nascer da total inconsciência de que corpo era esse que eu habito, é. né? Mais ou menos Então, foi isso que eu pensei. então, isso é por trás, é o inconsciente. E a coluna, tanto a costela quanto a coluna que mas é o inconsciente. Então nasce uma fantasia que é a sua, e que também vai mostrar uma mulher, uma jovem, que parece que é feita por computador, né? Mas não, ela é assim, então nasce essa mulher que é a projeção dela, não é? É a projeção dela. Se a gente pensar no delírio, obviamente o filme vai fazer as duas, aquela coisa, uma quer, a jovem quer viver, que é a jovem que ela foi, mas nós vamos seguir na linha do delírio, tá? Vamos seguir na linha do delírio. Ela É. cria um personagem que é um duplo dela, parece todos os romances do duplo, do Dostoiévski, do outros, tem um francês também que fala do duplo. Todos, aquela dissociação do duplo, que é uma sombra, que é a sombra da juventude, do que ela queria ser e não era mais. Eu lembro de uma situação de uma médica ótima, uma dermatologista, que contava que no consultório vem a mãe e com a filha, né? E a filha de 18, a mãe já dos seus, sei lá, 40, a mãe diz: doutora, eu queria ter a pele da minha filha. Sabe o que ela respondeu? Eu achei tão ótimo. É uma psicóloga nata. Essa pele você já teve, agora é a vez dela. É a Branca de Neve, não é? Que espelho, espelho meu. Quem é mais bonita do que eu, não é? Um pouco Mas, assim. Liliana,
em relação ao que vocês colocaram agora, a Marion Woodman, nesse livro O Vício da Perfeição, ela eu coloquei aqui uma citação bem dentro desse contexto. Se olharmos no espelho de prata e detestarmos o que vemos, estamos detestando nossa própria realidade. Estamos instituindo uma cisão entre nossos mundos interno e externo. O que é fato está lá. Entramos, então, numa cisão esquizofrênica. Olha só. É, Eu então, fiquei imaginando muito uma identificação muito grande com a perfeição, né? Ela fica tão identificada com a perfeição que o imperfeito fica na sombra, sai pelas costas e ela não vê, né? o que sai Então, pelas costas ali, não é? É a idealização. E você vê aqui como a perfeição, a beleza, está associada à é. imortalidade e à juventude, porque ela quer ser Mas, jovem, ela quer ser. mas o que eu coloco assim, é isso que sai pelas costas é um sintoma, Sim, é sim. um Por quê? sintoma. Porque é uma idealização, é uma fixação, é uma projeção em outras mulheres, eventualmente, porque ali era o duplo dela. Mas digamos que ela poderia ver as outras, porque uma outra ia substituí-la, mais jovem, mais assim. Então, é essa projeção daquilo que eu não aceito, que eu não sou mais isso. E eu quero me agarrar a essa perfeição. Nós estamos falando de uma mulher, podia ser feia, podia ser, sei lá, o que que esteticamente, mas ela ainda mostra escolher uma atriz e não, mas não importa ali o que que é, ela não vê a essência dela. Ela não é. E mais, nesse momento, não é só que ela colapsa, dissocia, esquizofreniza pela busca da perfeição, colapsa nela o narcisismo, claro, e a razão de viver. Sim, Ela sim, não tem outra razão de viver. Ela só perfeito. é Porque isso. ela é literal, ela está presa naquele lugar, no corpo, na Sim. beleza. No corpo, num corpo. Juliana está levantando a mão. Eu fiquei pensando até no que você falou né, da questão da imortalidade, né? E no início do filme, né? Ela passando pelo Hall da Estrela da Fama e as pessoas, você será para sempre lembrada, inesquecível, te amamos, né? O medo de ser esquecida, Sim. né? Eu acho que se perde a juventude, né? E as pessoas deixam de lembrar de querer estar perto, não sei. Eu acho que me veio isso, né? O medo de ser esquecida. E aí eu não sei se faz sentido, mas eu linkei com o complexo materno, essa coisa até de você rivalizar com a mãe, a atenção do pai, né? A criança, quando pequena, tem todos os olhares, tem todos os afetos, né? Quando se fala dessa coisa dela ser sozinha, né? Como é que foram essas relações, essas primeiras relações? O que que elas trouxeram para esse desenvolvimento? Então, Eu acho. você já está entrando na pergunta da gente fazer algumas hipóteses do complexo. Que complexo estaria por trás? Como nós não temos nenhuma indício da família dela, mas nós, quando acontece, às vezes você atende uma pessoa a primeira, a segunda vez, ainda não sabe da família, você começa por alguns, não é, a apresentação, um sonho inicial, você já faz algumas ligações. Um complexo de abandono, poderia ter, e ela então se aferrou ao que ela tinha, que era beleza, estética, e que ela era reconhecida pelo público e realmente ela quer ser amada. Então vai aparecer isso, ela quer ser amada, amada e lembrada, né? Então aqui sim temos uma pista de algum complexo, né? Me Junto com a parece mais perfeição. É. E ela só uma pode ser desejo de ser vida. reconhecida. Sim, Glória. Me parece mais que é um desejo de ser reconhecida
como alguém de valor, alguém que é capaz de fazer, que é linda e vai ser linda sempre, e é capaz de fazer todas aquelas coisas que ela faz. E me chama a atenção também a mandala, porque no início do filme, aquela estrela é uma mandala. Sim, tá. E essa Então, mandala é é, sujada, passa com lixo em cima dela. Então, toda aquela persona maravilhosa dela, ela sente que está agredida. Existe uma psicopatia social, né? E, é, se expressa é, da maneira daquele diretor, né? Daquele é, produtor, né? Humilhando, falando é, aquelas palavras horríveis para ela no banheiro, né? Sem que ele soubesse que ela estava ouvindo. Isso então, ativa nela esse complexo de que eu quero ser conhecida, eu quero ser reconhecida como perfeita. Então, né? sim, sim, Glória, sem dúvida tem a estrela como mandala. Eu não vi, e isso faz parte, porque todo o campo ali é um campo simbólico, não é? Mas eu não vi ela produzindo alguma compensação que trouxesse a mandala. Vem a quebra, vem, aí vamos falar da quebra, mas tem, claro que tem, a mandala. Por que que esse casaco amarelo que ela usa é um casaco lindo, de lã amarelo, e parece que a diretora fez questão de mostrá-la na rua com aquele casaco maravilhoso, né? Amarelo, forte. Então, ali mostra, talvez, dentro dessa deterioração, dessa inquietude, um colapso, que existiria uma possibilidade, o amarelo é luz, sol, energia, mas ela não consegue usar isso para a personalidade dela. De novo, fica envolvida, é como se fosse só um casaco que é tirado e aquela persona que é tirada já não pode abrigar, porque valor aqui, sem dúvida, ela quer ser valorizada, mas valor é ligado a ser querida, ser amada e ser valorizada e ser apreciada pelo público. Então, esse casaco, é, que aparece muito forte, ela indo de cá para lá com aquele casacão, também chama atenção como uma energia vital e está por fora, mas ela não consegue nem se abrigar realmente com um casaco, de sentir alguma possibilidade de se nutrir afetivamente, em vez de se entupir de comida, né? Sim, Ah, mas eu achei que tinha aí um desejo infantil de ser amada pelo pai, mais do que pela mãe. Aquela coisa de, sabe, a minha filhinha linda, ela ser reconhecida, ela ser reconhecida na beleza, na importância dela pelo pai. E aí já leva para uma coisa mais social, né? sim. Eu senti mais do que uma coisa materna, eu senti um complexo mais paternal. Ah, como a gente não tem elementos, tudo pode É, ser. Mas Por parece. outro lado, mas por outro lado, eu acho que eu vi isso que a Glória falou, porque todo o olhar sobre ela é um olhar masculino. Sempre. Não há uma mulher que a olhe ali. É como se ela estivesse sempre querendo ser a beleza para o homem. Acho que não. Sabe por quê? Acho Hum, que não. Eu diria que ela tem nós podemos fazer um diagnóstico de um complexo primário ativado, materno ou paterno familiar, a gente não sabe por onde anda, mas ela é olhada assim, ela é admirada pelas mulheres. Quando ela aparece como aquela mulher que faz aquelas exibições com aquele corpo perfeito, e ela fala, você consegue, põe brilho na tua vida, são as mulheres que estão ali. Então ela sim, ela tem uma libido ali que circula entre as mulheres. Depois tem os homens, o produtor, o médico, essas pessoas, o enfermeiro que dá a substância para ela, a voz do que manipula a substância masculina também, né?
Artemis e Juliana. Olá. Vocês repararam na questão das palmeiras? Porque eu fiquei pensando o que que seria o casaco amarelo, mas também umas palmeiras, assim, umas tomadas do caminho, e mostrava aquelas árvores muito altas. Fiquei pensando nisso. O que que você pensa sobre isso? Mas o que é que te sugere? Me vem essa questão do masculino, do ambiente, uma coisa fálica, uma coisa que faz ela se sentir pequena, é como se fosse massacrante. Pode ser. Os Ah, banhos. Quantos banhos e- nós temos? é, Mas é. eu, Liliana, boa noite para todos. Eu acho que essa fixação que a Juliana estava trazendo com relação ao corpo e ao complexo materno, a gente pode pensar também nessa fixação ali no corpo, né? E nessa repetição, porque ela tem um chamado, né? Eu vi muito aquela batida no início, pensando numa jornada aí do herói, né, no Campbell, ou na metanoia, aquela batida como uma provocação, uma sacudida, né, um representante do que a vida nos apronta, especialmente no meio da vida, que é para a gente mudar a nossa orientação, refletir a dúvida nesses valores, e ela se recusa, né? E eu fiquei pensando, inclusive no casaco amarelo, que a protege ali o tempo todo como um representante dessa persona brilhante, solar, que ela quer manter, né? E que ela se recusa a fazer esse movimento de voltar esse olhar para dentro, porque a minha reflexão foi muito assim na ideia do corpo como expressão simbólica, né? E se quando vem o chamado e a gente não se recusa a fazer o movimento de integração, aí sim vão aparecer as doenças, as dores, o corpo, o inconsciente vai se expressar através desse corpo. E Jung falou muito disso no seu trabalho, desde cedo, em psicossomática, no início do século passado, com o psique-soma, são partes de uma mesma coisa, né, no seu conceito de sincronicidade. Sim. E, É, então, até onde, até quando, né, uma pergunta, porque a gente consegue segurar uma persona, um ego ideal, até quando, né, esse casaco amarelo na nossa vida a gente vai conseguir manter? Porque às vezes a vida bate a gente para fazer uma mudança de rumo, não é? Bem uma Bom, sacudida. vamos segurar. Tinha quem que tinha? A Juliana, que estava antes da Sueli, tinha levantado a mão. Ela tinha falado sobre a questão materna, né? A fixação, a relação com a mãe. Talvez eu acho que Mas a Juliana está realmente, querendo falar novamente, antes de mim. eu acho Eu, que faz sentido essa relação com esse dinamismo matriarcal do corpo, dessas vivências, dessa fixação no corpo, não é? Até porque quando ela olha para né, e quando ela olha para os homens, não tem um olhar assim, tem aquelas cenas mais quentes, mas não tem um olhar de desejo, muito pelo contrário, né? A interação é outra quando ela vê aquela pessoa comendo daquela forma. Eu fiquei pensando nisso. Então, não sei se tem, né, essa relação dessa necessidade de se sentir desejada. Eu penso, não sei, a leitura que eu fiz foi realmente de não ser esquecida, até porque ela foi reconhecida. Ela teve um momento de reconhecimento dela, né? Só que Mas ela quer que isso. lembra bem, Juliana, uma coisa é sentir desejo e se sentir desejada, outra coisa é você querer ser amada, porque a É, É, cena,
grotesco da comida, você está levantando bem, pode se sugerir até uma repulsa sexual. Claro que se Exato. chega lá, assim, mas pode sugerir naquele momento ser comido, que tem uma conotação erótica, sexual, ser comido desse jeito. Então ela não. E depois vai aparecer de por que que ela não quer sair com o amigo e tudo mais, né? Então vamos lá, Queria mais duas sugerir perguntas. que a Liliana pudesse continuar, né, Liliana? E aí abre, tá? Aí Tá. abre. É. Segurem as perguntas aí É, para dar o todo e aí a gente abre para o todo. Tá, então, quando ela vai no bar, ela vai estar sozinha e ela olha para um casal. Então, quando ela olha para o casal, Juliana, você vê que ela tem um desejo de intimidade, mas é impossível. Quanto a ela se recusar, sim, nós falamos e eu mencionei o sacrifício que Jung diz no processo de individuação, há um sacrifício, há um abandono de personas do que a gente já foi. Mas eu não diria se recusar. Eu acho que você, eu sei que você, como analista, você dá esse sentido, não é? Ela não pode, ela está destruída. Então, ela não tem essa possibilidade dela refazer o seu percurso, dela compreender, dela, e mesmo sim, aquele acidente é um choque tremendo, é um momento do, agora eu acordo, eu morro, eu não morri, né? Porque também pode dar, pô, eu podia ter morrido, eu não morri, então o que é que eu posso fazer da minha vida? Mas mostra que ela não pode. Então, por isso que eu acho que cabe a leitura psicótica, porque a base lembramos do Jung, é a base da biológica da personalidade, o fundamento da personalidade que está destruído. Para ela poder, e ela poder ou se recusar ou aceitar, essa base teria que ser reconstituída em uma análise. Então, eu não diria ela se recusa, ela não, não tem como. Não tem como. E aquele duplo casaco, é a persona, mas podia ser também algo dela, né? Que ela escolheu o amarelo, sim, para brilhar e tudo mais. Na internet vai aparecer muito uma frase, é ser a versão melhor de si mesma. A versão melhor de si mesma também é. sugere uma perfeição, mas nós lemos a versão melhor de si mesma, qual é? A autenticidade. Só que, como a Marfisa diz, literaliza o corpo. E não é o corpo, não é o corpo, a corporeidade vivida no seu entorno, com toda a sua riqueza, com todas as suas sensações, desde sensuais, de apreciação de natureza, de estar livre, de poder se mexer, de sentir o vento, esse corpo que faz, que age, que toca o outro, que é tocado. Então, ela não tem o toque. A pele dela, ela está isolada, não tem toque. Então, esse corpo, de fato, é um invólucro, acaba sendo, aí poderia ser um casaco, a pele dela é um invólucro, mas não é uma pele sensível, aberta, tocada, e é uma tragédia, porque como que o invólucro vai se sustentar? Então, pode colapsar. E a sua tem outra fala, as pessoas querem ser felizes. Então, felicidade é outro lema, talvez outra crítica, que a busca dessa felicidade contemporânea, não? Temos que ser felizes a todo custo. É. E aparece no Instagram, olha como eu sou feliz, não? Tem alguns que gostam de exibir que estão no hospital, tal, que é uma coisa absurda também, mas é a felicidade. Olha só, eu viajei para não sei aonde, você não, né? Então, essa felicidade, esse exibir-se como persona,
que faz, que acontece, que é potente, um corpo com óculos de sol, bronzeado, tá? Que está lá em Machu Picchu, onde estiver. Aí podemos dizer que há uma ativação dessa psicose latente, que antes era uma neurose narcísica, uma personalidade dissociada em busca da perfeição, com um corpo utilitarista, com talvez algum trauma sexual, vá saber, com algum complexo primário. E o sucesso disso, quer dizer, a fantasia dela, mas vejam, o lema dela era Sparkle Your Life. E da Sue, vocês lembram qual é? Pump It, bombear. A Sue já vai ter um apelo mais sensual. E agora, vocês que me fizeram pensar nisso, que eu não tinha pensado exatamente desse jeito, claro que ela inveja tudo que ela poderia, que não é mais, que poderia ter sido, mas talvez aquela sensualidade reprimida, de algum jeito, vem nessa personagem que vai ser um fantasma que vai persegui-la, né? Porque a Sue é muito sensual. O, o Pump, bombar da Sue, ela faz a mesma coisa, mas não é já para as mulheres, vão bombar, vão estar forte, e é muito mais sensual. Bem, quando a Sue cria o quarto no banheiro para esconder, já é a psicose, a ruptura, não? É uma quebra, uma dissociação daquela quebra, não tem mais contato e comunicação. Tá certo, uma era de dia, a outra era de noite, elas se alternavam, essas personalidades, mostrando a inconsciência, e também é interessante aqui que tem o tema erótico, na fantasia da Sue, ela alucina na relação sexual. Quer dizer que há um tema ali da exposição, do desejo, da intimidade, do prazer. Porque aí é a Sue que alucina, que é a mesma, né? E vocês lembram, o tempo inteiro, o que dava fórmula, não esqueça que vocês são a mesma, são a mesma, são a mesma, são a mesma, o que acontece com uma, acontece com a outra. Ah, bem, nesse vocês são uma, também seria como se fosse, porque vamos pensar que todas essas vozes estão dentro dela. Seria quase que uma tentativa da psique ali de trazer alguma organização. Vocês são uma, vocês são uma. É como que dizendo, olha, não esqueça que é você, não esqueça que é você, porque você está absolutamente dissociada. Então, não deixa de ser uma compensação de uma tentativa de cura autopsíquica. Essa seria a mandala da cura. Aí a Sue acaba sugando a Elizabeth, começa a deteriorar primeiro o dedo da mão, e quando ele encontra o amigo, que não, antes do amigo, ela encontra o velho, que era um enfermeiro, certo? O enfermeiro, de alguma maneira, é ele que deu a. E ele já sabia o que ele vivia como velho e como jovem. Mas parece que também nesse tempo o próprio velho começou a sofrer e tenta dizer para ela duas palavras: você ainda importa, você ainda importa. E diz que a jovem vai corroê-la. Quer dizer, ele se sente corroído, mas foi ele que lhe deu, é um ânimos ali, e é primeiro ambíguo, primeiro incita ela a ficar bonita, jovem, como sempre, mas aí ele está também sofrente e tenta avisá-la do que vai acontecer. Nesse momento, ela encontra um amigo, né, que vocês falaram, o Fred, que era a pessoa que realmente ela nunca iria olhar, né? Porque o Fred diz, ela era num colégio, era a, a,
a deusa admirada, né? Então, rapidinho aqui, já vai acabar para a gente poder conversar. E quando aquela cena é maravilhosa, ao meu ver, foi assim, de uma precisão, acho que só uma mulher diretora podia fazer aquilo. Como é, aí é um quadro de dismorfia, né? Evidente, porque ela está deslumbrante e começa a se ver, quer dizer, ela não consegue uma possibilidade de alguma conexão afetiva humana ali, de um homem que nesse momento a admirava, ele tinha uma lembrança dela jovem e tudo, mas ela não consegue, ó. E tem a cena tremenda com o colapso, surge também a morbidade e aquela raiva contida que e ela aí fala de toda o oposto do narcisismo. Eu preciso de você porque eu me odeio. Então, todo aquele ódio dela, de si, do mundo, aparece como uma sombra, só que é uma sombra psicótica. As duas se agridem, elas se matam. E tem uma cena, porque a Elizabeth, quando estava ansiosa, ela tinha uns toques de cabeça. E na psicose se bate, se estrupia, aí é tudo, a ansiedade ao máximo, a festa do Ano Novo, aquela fala deles vão amar você, quer dizer, imaginando que ela vai amar, e aquela fusão final, que é uma fusão grotesca, e já é uma distorção tremenda. A dismorfia corporal que estava na cena dela se arrumando dentro da, de uma neurose, né? Ela tinha uma percepção de realidade, ela se vê no espelho, claro, ela já tem o dedo deteriorado, ela tem que esconder a mão com a luva, quer dizer, existe o corpo psicotizando, o corpo psicotiza. Mas antes de psicotizar, também tem a dismorfia. A dismorfia corporal, dependendo do grau, pode ser quase psicótica também. Ela não se vê, ela vê algo horrível no espelho, e não é o que ela é naquele momento, né? Então, aquela fusão já é uma indiferenciação psicótica, totalmente tomada, em que não tem mais realidade, não tem mais mundo, o mundo interno, não tem mais corpo, tudo se fundiu na psicose. E esse corpo simbólico, não é? Que mostra a, a deterioração e aquela simbiose mais primitiva da matéria, né? Porque é uma matéria disforme, já não tem forma. Agora vamos lembrar um pouquinho da esquizofrenia e os temas míticos. Jung descreve: numa situação de comoção psíquica ou vital, haveria uma mobilização mais intensa e instintiva da psique, uma ativação ou resposta das bases da existência individual. Essa base da existência individual pode dar uma resposta de uma reação, de perceber que é o meu corpo, qual é a minha vida. Ou pode, isso está no texto da esquizofrenia, ou pode colapsar, né? Ou seja, frente a uma existência ameaçada, irrompem imagens primitivas vitais, de alta carga afetivo-emocional. As investigações, depois de Jung, de Nice da Silveira e de John Perry, reforçam essa constatação do Jung, são os mitos. Essa compreensão do Jung de que as imagens inconscientes tenham uma finalidade compensatória complementar de determinado estado da consciência não retira dela seu caráter destrutivo e desorganização, que pode levar à fragmentação do eu. No filme, a temática arquetípica emergente aqui
parece ser do Renascimento, que John Perry vê entre 10 temas recorrentes nas fantasias psicóticas. Entre eles, a simbolização da morte, a centralidade, o retorno ao início, que são os mitos de criação, de alguma forma ela quer se recriar, assim como a ameaça do oposto, a persecutoriedade, que é a sombra, no caso, a projeção do ideal de beleza e de perfeição, não é? Uma nova ordem social é outro mito. E quando nós falamos de uma nova ordem social, pode ser uma organização de uma nova realidade ou a recriação de um estado de ser. Para o John Perry, então, essa nova ordem social está tanto no cultural quanto na autorrecriação. Se nós pensamos em nova ordem social, culturalmente, claro que a resposta está ali. É a insistência na mulher, que tem que ser perfeita, tem que ser bonita, tem que ser atraente, sensual, e por aí vai. Não pode envelhecer, não pode ter marca, não pode nada, né? Só pode se exibir. Isso seria a pressão social, né? E, e esse símbolo final? Agora mostra o último slide, eu vou falar e abrir a discussão. Deu? Viram? Mostra mais um segundo. É, era a estrela dela, que já tinha sido suja, manchada e tal, e ela se arrasta e aquela massa disforme, né, que os rostos estão juntos, o corpo todo despedaçado, acaba sendo uma coisa de carne e sangue e um rosto desesperado no meio que vai se instalar na estrela antes de se liquefazer, de desaparecer, né? E a forma dessa massa lembra a medusa. Essa imagem da medusa é do Caravaggio. Então, de alguma forma, esse desespero que está no tema mítico da medusa, a cineasta, eu achei que ela fecha com ele, antes de se diluir, né? E é justamente na estrela, aí está a mandala do brilho perdido, da mandala que se transforma nessa medusa. Quem era a medusa? Impressionante quando ela pega um globo que tem uma mulher dentro, e Da, essas, ela aqueles globos de neve, sim, tem um globo e uma mulher aprisionada, não sim, é? sim. Ali dá a impressão de um tempo assim de uma reflexão que ela não aguenta, que depois ela joga, quebra tudo e joga longe, né? Mas parece que é um tempo de uma certa lucidez, né? De que Podia, ela sim, é dela dessa poder, dissociação, sim, dela dessa poder vivência, reconhecer e ela o não aguenta. abandonamento, a É uma cena solidão e a tristeza, sim, bem lembrado. porque retrata assim, essa mulher aprisionada, né? Aprisionada É, e encurralada, não é? é, Sem acho saber, que sem sozinha. saída. E sozinha e sem saída. Se vocês lembram da Medusa, eu perguntei por que ela acabou com a Medusa. A Medusa é uma imagem que as feministas francesas, a Hélène Cixous, tem um texto só sobre a Medusa, né? Que é um monstro feminino que se transforma num apelo à força da mulher, que não seria mais um monstro, seria, mas a Medusa, o mito da Medusa qual é? Uma bela jovem que teve uma relação sexual com Poseidon, seja porque Poseidon a,
abusou, estuprou, ou porque ela queria. Os relatos não deixam muito claro o que que aconteceu, mas é a infelicidade. O Poseidon não estava nem aí, claro, mas isso é no templo de Atena. E aí Atena a pune, porque ela não aceita, né, a deusa casta, a deusa cabeça, ela não aceita e ela transforma essa jovem num monstro, que Perseu vai decapitar. Então, de alguma forma, tem essa monstruosidade da mulher que foi punida, transformada, é, levanta alguma, nos incita também a pensar algo. Sobre os complexos, acho que vocês deram conta, né? Mas vamos conversar um pouquinho. Complexo amoroso, afetivo, de abandono, né? Então, porque só lembrando, então, que Jung diz que muitas vezes a eclosão da psicose se dá quando um forte afeto ele explode e não é assimilado. E nela é quando ela perde a, a possibilidade, a fama, tudo que ela tinha. Então aí ela realmente sucumbe. E nesse momento, esse complexo do não ser vista, de não ter uma relação erótica de pele, né? O complexo amoroso, da solidão profunda, pode incitar essa psicose e querer se agarrar mais psicoticamente a uma fantasia dissociativa de eu ser perfeita, o que eu já não sou mais, ser a outra, né? É a sombra da perfeição, a sombra da beleza e tudo mais. Mas eu acho que é interessante isso, pensar no personagem, que a ruptura do que ela conhecia, do que ela era, levanta, desperta nela toda a vida fechada, encapsulada, sozinha, que ela tinha, né? Sem viver o corpo, de fato, que era o corpo invólucro. E isso é muito terrível. Então, isso que é tão terrível. Não só perder a fama, porque não tem nada para pôr no lugar. E aí vem tudo que foi reprimido, tudo que foi abandonado, tudo que ela não se permitiu olhar, porque ela era linda, maravilhosa, tudo acontecia. Então, esse profundo sofrimento é que abala a base da personalidade dela. Jung diz a base biológica da personalidade é abalada, vem a compensação psicótica, se tivesse a possibilidade de trabalhar isso, enfim, como Jung dizia que há a possibilidade, então essa retomada e tudo que ficou para trás, não sabemos, né? Pronto, agora vamos lá. Agora você Ana, filha. falando do É, invólucro, Acho que nós temos, Marfisa, temos a Sueli, a Cláudia, Ana Sueli com a mãozinha levantada. E a Glória agora E a levantou a Glória. mão também. Mas, Liliana, eu, quando vi esse filme, eu imediatamente pensei no mito da Medusa, porque é um mito que está, quer dizer, que está muito difundido no aqui e agora, onde as pessoas estão todas paralisadas dentro daquilo que elas acham que é o perfeito, né? E aí o Jung fala nesse livro que a gente está lendo, eu, a Marfisa e a Glória, de uma coisa muito importante, falando dessa inflação, né, que é algo anormal. Quer dizer, toda é uma anormalidade. Porque o indivíduo é criativo e está fazendo aquele processo, está criando, mas ele não está se dando conta como criador. Quando ele assume que aquilo é dele, a criação é dele, que eu acho que foi isso, porque não é à toa que ela escuta uma voz de homem no banheiro. Se a gente pensar simbolicamente, é como se fosse o ânimos dela falando, né? Você não dá mais jeito, você não está mais né? E aí tem uma coisa que eu achei muito bonita, que ele diz assim: nunca sabemos quem somos,
até nos observarmos de fora. Nós precisamos de um espelho para vermos como é o nosso rosto, qual é a nossa aparência. Se o corpo desaparecer e se desintegrar, o si mesmo, de certo modo, se desintegra, pois perde os seus limites. E é justamente o que acontece na psicose, né? Há uma desintegração porque o si mesmo se perde, entra, encapsula toda. E é aquela coisa do casaco amarelo, me lembra muito aquelas proteções que você usa para se esconder e não para se ver. Porque ela poderia, ela tem várias chances ali, né, Liliana, de não entrar na psicose. Mas o eu dela estava tão paralisado, tão É, petrificado, que a psicose foi a única forma dela. Ai, é, mas eu adorei a sua explanação, achei maravilhosa. Muito é. obrigada.